Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para a autorização emergencial de vacinas no país. Esta é a principal mudança trazida na atualização do Guia para Uso Emergencial de Imunizantes contra a Covid-19. Testes de vacinas contra o novo coronavírus em voluntários brasileiros deixaram de ser item obrigatório para empresas que desejam pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a autorização para uso emergencial do imunizante. A Anvisa anunciou nesta quarta-feira o fim da exigência. A vacina com estudo de fase 3 aqui no Brasil ou estudo de fase 3 no exterior vai ter que seguir o mesmo critério de segurança, qualidade e eficácia. A única diferença vai ser a necessidade de apresentar dados que permitam que nós tenhamos confiança no estudo no exterior e que esse estudo mostre que a vacina serve para a população brasileira. São os estudos da fase 3 que mostram o percentual de eficácia da vacina, quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas. Certamente, essa decisão ela amplia as possibilidades de um pedido de autorização de uso emergencial no Brasil. Vai depender das estratégias das empresas identificarem as suas estratégias para a solicitação do uso emergencial no Brasil. O prazo de análise para vacinas sem estudo de fase 3 desenvolvido no Brasil será de até 30 dias. E mudando de assunto, a Vale anunciou nesta quinta-feira ter chegado a um acordo pelos danos causados na catástrofe de Brumadinho. A mineradora vai pagar mais de 37 bilhões em indenizações e projetos de recuperação socioambiental e socioeconômico. O acordo firmado com o Estado de Minas Gerais é o maior em valor da história do Brasil e o segundo do mundo. As cláusulas estipulam, entre outros pontos, que a Vale vai desembolsar mais de 9 bilhões em ajudas diretas aos atingidos, 6 bilhões e meio em projetos de recuperação socioambiental integral, 4 bilhões e 700 milhões de reais em projetos de recuperação socioeconômica. O governo mineiro afirmou em um comunicado que o valor total é apenas uma estimativa que pode ser ampliada se necessário. O valor determinado é bem inferior aos 55 bilhões de reais solicitados pelo governo de Minas Gerais à Vale, uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro. Desse valor, 28 bilhões seriam destinados a indenizações por danos morais. Mas o documento estabelece que o acordo alcançado representa um reconhecimento da responsabilidade da empresa e que sua assinatura não implica o encerramento de ações judiciais individuais por indenizações ou de natureza criminal. Na quarta-feira, com as primeiras informações sobre o acordo, as ações da mineradora brasileira subiram 3,16%. Nesta quinta, aumentavam quase 1,5%, perto do meio-dia. A tragédia ocorreu em 25 de janeiro de 2019, quando a barragem da mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, rompeu. Foram despejados milhões de toneladas de resíduos em questão de segundos no município de Brumadinho, com um balanço de 270 mortos, incluindo 11 desaparecidos. A tragédia foi a segunda provocada pelo rompimento de uma barragem de mineração em menos de 4 anos no Brasil, depois de Mariana em 2015, que deixou 19 mortos e causou o maior desastre ambiental da história do país. E nos destaques internacionais, um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que detalhes importantes na infância podem contribuir com a vida inteira. O levantamento relaciona o autocontrole à saúde.
Um estudo acompanhou 1.000 pessoas que viviam na Nova Zelândia desde o nascimento até os 45 anos. Durante todo esse período, os pesquisadores verificaram que aqueles que na infância foram capazes de controlar seus sentimentos e comportamentos envelheciam menos rapidamente do que seus pares na mesma faixa etária. Seus corpos e cérebros eram biologicamente mais jovens e sadios. Os resultados desse acompanhamento foram publicados pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Nas entrevistas realizadas durante anos, os do grupo com maior autocontrole demonstraram estar mais bem equipados para lidar com os desafios de saúde, sociais ou financeiros que ocorrem na vida adulta. Eles eram também os que expressavam visões mais positivas sobre envelhecer. Entre os de 26 e 45 anos, foram incorporados exames físicos, inclusive do cérebro dos participantes. Os pesquisadores enfatizaram que alguns haviam conseguido aperfeiçoar seu autocontrole e que isso modificou para melhorar a vida adulta. Isso mostrou também que esse é o tipo de atributo que pode ser ensinado e desenvolvido com o passar dos anos. Enquanto no ano passado Cuba conseguiu conter os casos de Covid-19, agora a situação é bem diferente. Ainda que não tenha números tão altos quanto outros países do continente, a ilha enfrenta um aumento preocupante de infecções. Fitas amarelas da polícia que cercam um bairro de 12.000 habitantes declarado em quarentena ilustram o aumento de casos de Covid-19 em Cuba. No coração da capital, Los Sitios é um dos bairros mais populares do Centro Habana, o município com maior densidade populacional do país, com 150.000 habitantes em 3,4 km², além de outros 150.000 que passam pela região todos os dias. O constante movimento foi substituído por uma incomum calma, já que foram implementadas medidas para que as pessoas não saíssem de casa. Os dias em que a ilha parecia ter controlado a pandemia se foram, e agora muitos novos casos são reportados diariamente. O cenário de sucesso mudou com a abertura das fronteiras no início de novembro e a chegada de visitantes do exterior, principalmente cubano-americanos que passaram as festas de final de ano com as famílias. Na quarta-feira, a ilha de mais de 11 milhões de habitantes registrou 893 novos casos, o que elevou o total para 29.529, com 220 mortes. Os números, baixos em relação ao resto do continente, preocupam, já que Cuba está sob um estrito embargo dos Estados Unidos e sofre com a escassez de medicamentos. Para conter esta segunda onda, a ilha adotou recentemente novas medidas como o fechamento de escolas, restaurantes, bares e praias, além da suspensão do transporte público noturno. A partir de sábado, quem entrar no país vai ter que cumprir quarentena. E agora vamos falar sobre esporte. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, pediu desculpas pelos comentários durante uma reunião com a imprensa, mas descartou a possibilidade de renunciar ao cargo. Reuniões com mulheres são muito longas, porque mulheres têm dificuldade para terminar os discursos. Essa é a opinião do presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Yoshiro Mori. Após publicação pelo jornal Asahi, Mori pediu desculpas pelo modo com que se expressou, mas se recusou a pedir renúncia do cargo. Reconheço que vai contra o espírito olímpico, paralímpico e que foi inapropriado. Me arrependo profundamente das palavras e gostaria de retirá-las. Gostaria também de me desculpar com aqueles que ofendi. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, no último relatório divulgado, o Japão ocupa a colocação 121 de 153 sobre desigualdade entre homens e mulheres. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.